virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, graças a Deus, mais um dia estamos aqui, hoje domingo, dia 14 de dezembro, graças ao Senhor, nosso coração é cheio de gratidão por Ele, né? Hoje domingo, dia de ressurreição, graças a Deus, nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele morreu e ressuscitou, e o seu Espírito pôde ser dispensado a nós, amém? O programa Mães Amorosas sempre inicia com provérbios, né? Palavras de sabedoria. E hoje o provérbio diz assim: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Provérbios 29 e 26. Temos como título: não confiar no homem. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, autoria Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. Desde o surgimento do governo humano, o homem sempre buscou favores daqueles que governam para que se faça justiça em suas causas ou para ser favorecido em ganhos nem sempre lícitos. A Bíblia, porém, alerta-nos: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 8. E ainda: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O homem precisa ter consciência de que é Deus quem está no comando de tudo. É Ele quem faz a justiça. Nas profecias de Jeremias diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 5, 7 e 8. Confiemos e descansemos no Senhor, pois grande é a sua misericórdia e sua fidelidade dura para sempre. Amém? Ele não nos desamparará. Melhor confiar no Senhor, buscar refúgio no Senhor do que em homens. Homens não nos salvam, a humanidade em geral não nos dá a salvação, só o Senhor. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Aline Alves de Moura. Se levantar antes de qualquer outra coisa. Bem, amada irmã, vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Semana 4 de domingo. Nossa leitura bíblica de hoje está em João 3, do 19 ao 21, João 5, 30, João 7, 18 e Efésios 5, do 11 ao 13 e 1 Timóteo 2, 13. Nosso versículo de ler com oração. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5, 13. Amém. Nosso título de hoje é Luz, Encabeçamento e Proteção. Amém. Deus ama a presença do homem. Por isso, mesmo diante da queda no Éden, ainda o procurou. Ele tinha intimidade com Deus, mas com a queda entrou o pecado, e com o pecado a morte espiritual. Por isso, ao ouvir a voz do Senhor, o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Gênesis 3, do 10 ao 11. Percebam que toda a palavra de Deus para o homem no livro de Gênesis está no imperativo, isto é, vem como uma ordem. Dessa árvore não comereis. Sujeitai a terra, dominai-a. A palavra de Deus é ordem para cumprirmos. Quando Deus perguntou a Adão onde ele estava, este teve medo, porque Deus havia dito para que quem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal morreria. Ele estava com medo, mas ainda assim, nosso Senhor é um Deus de amor. Para fugir de sua responsabilidade, Adão logo atribuiu a culpa de sua decisão e erro a Eva. Essa é a natureza do ser humano. Disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, do 12 ao 13. A mulher, ao ser questionada por Deus, fez o mesmo, culpou a serpente. Infelizmente, esses são dois comportamentos muito ruins do homem caído: esconder-se e isolar-se quando confrontado com seu pecado, e transferir a culpa de seus erros a outras pessoas. Isso acontece porque quem comete o mal foge da luz, conforme está em João 3, do 19 ao 21. Sigamos imergindo na palavra, aplicando cada princípio lido à nossa pessoa, porque quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Quando a luz expuser algum erro em você, seja rápido em tratar a situação. Pense assim: cometi algum erro? Amém, eu corrijo. Mas quem praticou o mal, infelizmente, foge da luz, porque não quer ser exposto. Tudo que as pessoas fazem em oculto não procede da luz, conforme está em Efésios 5, do 11 ao 13. Devemos ter em mente que a mulher veio a existir para auxiliar o homem. Jesus foi o melhor exemplo disso porque ele era um auxiliador de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. João 5,19. Eva era auxiliadora de Adão, e Adão era auxiliador de Deus. Então devemos fazer a vontade de quem auxiliamos. Não podemos desejar ter protagonismo, mas sigamos o exemplo deixado por Jesus. A igreja é auxiliadora de Cristo. Se nós formos auxiliadores de Cristo, cada passo que damos devemos buscar comunhão com o Senhor. É um princípio que, quando seguimos, nos trará a proteção de Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Quando o homem buscar ser encabeçado por Cristo e a mulher ser encabeçada pelo homem, mantendo essa ordem definida na palavra de Deus, todos permanecem debaixo da proteção de Deus. Mas um homem sem o encabeçamento de Cristo jamais conseguirá encabeçar sua esposa. Ó Senhor Jesus! Esse foi o erro de Eva. 1 Timóteo 2,13. Ela tomou a frente de uma decisão para a qual deveria ter buscado a comunhão com Adão. Por isso perdeu a proteção de Deus em sua vida.
Mulheres, busquem proteção em seu marido. Homens, busquem proteção em Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso cabeça. Quando o homem faz tudo em comunhão com Cristo, encabeçado por Ele, tudo prospera e somos protegidos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, amada irmã. Pegue uma caneta, anote a sua luz, sua direção, sua demonstração, ore e faça um grito de guerra. O importante é extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Ó Senhor Jesus, amanhã, com a permissão do nosso amado Senhor Jesus, voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Amém. Vamos fazer a imersão no domingo. E hoje vai ser assim, bem facinho. Ouçam bem, vamos lá. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Da bênção, escolher o caminho da bênção, da bênção. Mais uma vez, vamos lá. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Quero ser como Ruth, escolher o caminho da bênção. Da bênção, escolher o caminho da bênção, da bênção, da bênção. Amém. São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, é domingo, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o livro de Jonas. Eu gostaria que você orasse comigo para que o Senhor possa abrir esse livro para nós, certo? Vamos aprender um pouco com o profeta Jonas? Amém, vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem dispensado para nós diariamente, como maná, também como luz para nossos caminhos, dá direção para nossas vidas. Também a sua palavra é uma advertência para nós, ela também nos ensina, nos admoesta. Ó Senhor Jesus, a tua palavra é luz para os nossos pés. Ó Senhor, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Ó Senhor, que o Senhor possa dar para nós essa bênção de ser obediente ao Senhor. Ó Senhor, livra-nos de estar em nós mesmos, que nós possamos ser aqueles que obedecem imediatamente ao Senhor. Ó Senhor Jesus, possamos aprender muita coisa com essa leitura do livro de Jonas. Abençoe as irmãs, que nós possamos aprender juntas aqui. Também agradecemos por ser domingo, primeiro dia da semana, nós lembramos a sua morte e ressurreição. Todo o seu trabalho não foi em vão, o Senhor está ganhando dia a dia os nossos corações, nossa vontade, emoção, nossa consciência está sendo ganha pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está restaurando cada membro do seu corpo, está crescendo, né? A igreja está sendo edificada, graças ao Senhor. Esse é o seu desejo e o nosso também. Tudo vai ser encabeçado em Cristo, para que o seu reino possa vir. Amém. Aleluia. Tá bom, irmãs. Então, hoje nós vamos falar sobre pregação do Evangelho, né? Jonas é bastante conhecido. E a gente contava história, né, para as crianças de Jonas, que o peixe grande engoliu o profeta, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse profeta. Ele foi um mensageiro de Deus, portanto ele é um profeta. Ele é conhecido pela sua relutância em obedecer a um chamado divino.
para pregar o evangelho a um povo que era muito cruel, os ninivitas. Eles eram inimigos de Israel. E o Senhor, na sua grande misericórdia, quis que a palavra chegasse até Nínive. E quem que ele manda ir para lá? Jonas. Jonas fez de tudo para não aceitar essa comissão, mas no fim não teve jeito, ele teve que ir. Então, quem é Jonas? Ele é um profeta, filho de Amitai. Ele é do reino do norte de Israel. E ele pertence aos profetas menores, né? Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento diretamente incumbido por Deus para pregar aos gentios. Quem eram eles? Os ninivitas, inimigos dos judeus. Olha só, era uma cidade muito pecaminosa e violenta. Então nós vamos aprender muitas coisas aqui, né? Sobre fuga. Às vezes você quer fugir de uma missão que o Senhor te deu, né? E Jonas fez isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? E também nós vamos aprender sobre arrependimento. Nós podemos errar, mas quando nós nos arrependemos, o Senhor sempre está com braços abertos para nos receber, né? E também toda missão que o Senhor nos dá, ela precisa ser cumprida. Ele espera que a gente cumpra, né, toda a missão que Ele nos dá. E o próprio Senhor Jesus menciona Jonas. Quando Jesus usa a experiência dele de estar 3 dias no ventre do peixe, né, do grande peixe, como um sinal, comparando a sua própria morte e ressurreição. Hoje nós vamos ler todo o livro de Jonas. Vamos lá? Capítulo 1. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e chamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao portão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado ao sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação, de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo você é? Interrogou aqui Jonas. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me, me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós
esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1. A oração de Jonas, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1. Após Deus ouvir a oração de Jonas, ele vai pregar o evangelho em Nínive. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas, capítulo 4, versículo 1. A raiva de Jonas. Bem, vamos compartilhar um pouquinho sobre esses 3
capítulos, né? Deus instruiu Jonas a ir a Nínive. Essa cidade é a capital da Assíria, uma nação considerada ímpia. O que era para ele fazer lá? Pregar o evangelho. Mas ele temeu ir para Nínive. Então ele foge. Em vez de obedecer o Senhor, ele foge na direção oposta. Nínive ficava de um lado, ele então foge para o lado oposto. Ele fugiu para Tarsis e paga uma passagem de um navio. É interessante aqui, né, que cada pessoa que estava ali no navio tinha suas crenças, né? Então tinham pessoas pagãs ali e cada uma tinha o seu Deus. Então, no meio da tempestade, o navio quase sendo destruído, o que eles faziam? Cada um orava para o seu Deus, né? E Jonas estava escondido lá embaixo, né? Dormindo. Enquanto os marinheiros estavam tomados de medo, clamando aos seus deuses, lançando fora a carga do mar, ele dormia profundamente. Então, ele percebe, o próprio Jonas percebe, que tudo aquilo que está acontecendo é porque ele foi desobediente à palavra do Senhor e não foi para Nínive. Então, ele confessa quem é ele. Quando o interrogam, né? Ele confessa: eu sou hebreu, eu temo o Senhor e eu estou fugindo da sua presença. Então, ele instrui os marinheiros a lançá-lo ao mar para que a tempestade cesse. E quando eles fazem isso, o mar se acalma. E a fúria das águas se acalmaram imediatamente. Então, por causa disso, os marinheiros temeram ao Deus Todo-Poderoso e ofereceram sacrifícios a Deus e fizeram votos a ele. E quando um grande peixe engole Jonas, e ele permanece ali por 3 dias. Às vezes, né, a gente contava essa história para as crianças e falava que é a baleia, né? Mas a Bíblia não diz que é a baleia, ela diz que é um grande peixe que engoliu Jonas. O que nós aprendemos disso? Que é impossível a gente fugir da presença do Senhor, né? E Jonas percebeu isso. Quando ele estava na barriga do peixe, de lá da barriga do peixe, ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu. Houve arrependimento na sua oração e houve também um voto, quando ele diz: eu farei o que o Senhor quer, né? Faz um voto de obedecer a palavra do Senhor. Jesus compara-se a Jonas, né, em Mateus 12, 39, 41 e Lucas, capítulo 11, 29, 32. Por que essa comparação? Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E Jesus ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. É um período semelhante, certo? Sendo um sinal da sua morte e ressurreição. Da mesma forma que Jonas foi um sinal para Nínive, apontando para o arrependimento e a maior sabedoria, o poder de Cristo. Então, depois da oração de Jonas, o Senhor faz com que ele saia da barriga do peixe, né? O peixe vomitou, né? O profeta, e então ele é deixado na praia de Nínive. Ele entra na cidade, que demora 3 dias para percorrer. Isso também se refere à ressurreição de Jesus, né? Morte e ressurreição de Jesus, que é tipificado pelo número 3 aí, né? Foi pregado o evangelho em toda a cidade de Nínive, e desde o menor até o rei houve arrependimento, tanto da parte menor, dos mais pobres, até o rei. E o rei então decreta que todos devem fazer um jejum, se arrepender e se voltar para Deus, né? Mas algo bastante interessante acontece também no capítulo 4,
Depois que todos se arrependeram, então Jonas fica triste. Ele fica muito bravo e triste. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade. Sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela se secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável esta sua raiva? Por causa da planta. Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais. E termina aqui o capítulo de Jonas com essa interrogação. Com essas interrogações. Vamos meditar, né? Jonas ficou triste porque, Senhor, eu sabia que você ia ter compaixão desse povo. Por isso que eu não quis nem vir pregar o evangelho, né? Mas eu vim. Agora o Senhor vai perdoar esse povo todo? Eu não precisava nem ter vindo aqui. O Senhor, com a sua grande misericórdia, já ia perdoar e pronto, eu não precisava vir para cá. Mas o Senhor dá uma lição para Jonas, né? Ele está tão cansado que ele quer morrer. Então o Senhor fala: não é razoável que você está. Não sei por que você está tão bravo assim. O povo se arrependeu e você está triste porque ele se arrependeu. Então o Senhor dá uma lição para ele. Está um sol muito quente, então o Senhor faz nascer uma planta que ela cresceu rapidinho e fez sombra na cabeça de Jonas. Então ele, que delícia ficar embaixo dessa sombra. Mas no dia seguinte o Senhor vai e manda um verme naquela planta e ela morre. E ele lastima por aquilo. Por que que essa planta morreu, né? Ele fica triste porque a planta morreu. Então o Senhor fala: Você está triste por uma planta que não custou nada. Você não custou nada para você essa planta. Você está com pena dessa planta. E você acha que eu não vou ter compaixão de tantas pessoas? Você acha que eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem o que fazer, para onde ir? Vou fazer uma comparação aqui, né, entre a planta que morreu e o Senhor Jesus, né?
A planta que morreu não custou nada para Jonas, não é verdade? Ele nasceu num dia, cresceu, morreu no outro dia. Ele não gastou nada com isso. Mas Cristo morreu para nos salvar, né? E ele pagou um alto preço por isso. Certo? Você e eu somos pecadores, né? Que nos arrependemos, assim como o povo de Nínive. E o Senhor pagou um alto preço por nós. Então nós devemos valorizar tudo que o Senhor fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Né? Muitas e muitas lições sobre o livro de Jonas. Mas nós vamos ficar por aqui. E amanhã a gente dá continuidade com mais um pequeno profeta. Convido você a estar amanhã com a gente no programa Mais Amorosas para conhecermos o profeta Miqueias. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a irmã Lene, que está chegando com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. Tchau, tchau. Amém, bom dia, irmã Vera, mais um dia de leitura bíblica, graças a Deus. Já foi falado sobre Jonas e também agora, segunda parte, Salmos capítulo 133, Provérbios capítulo 29, versículo 26 e 27 e Apocalipse 5, começando com o Salmo, a excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A gente vê que a importância de viver unidas, né? As irmãs, nossos amigos, nossos irmãos, pai e mãe, vivermos unidas, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Agora vamos ler Provérbios 29, 26 e 27. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Amém? O versículo 26 que fala assim: muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Bem, nós sabemos que a justiça humana só favorece uma meia dúzia de pessoas, para falar a verdade. Só favorece um aqui, outro ali, mas o Senhor, a justiça do Senhor vem para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. É como se diz, né? O sol nasce para todos. Então, a justiça de Deus vem para todos nós, sem exceção. Amém. Agora, Apocalipse 5, que fala assim: o livro e o cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pregou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pregar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. E vamos ler o capítulo 6 de Apocalipse, que fala: O Cordeiro quebra os selos. Então, vamos ler aqui também o primeiro selo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui neste mesmo horário. Bom dia! Meu Senhor, eu vou cantar, pois recebi misericórdia, amor e graça em Cristo Jesus. Oh, que amor, mesmo não merecendo, deu-se para mim. Abro meu coração para render-te louvor.
graça, seu amor jorrou dentro em mim. Seu olhar tão cheio de ternura, Deus me levou. Abro meu coração para render-te louvor. Alma infinita gratidão por tudo o que tens feito a mim. Caminho vivo abriu Jesus, rasgou-se o véu, ressuscitou.